criam alguns empregos aqui, mas que devastam e tiram outros empregos ali. Quer dizer, você vê diversos projetos aqui que geram alguns poucos empregos, mas destroem outras possibilidades, né? A gente vê em alguns polos industriais do Recife que pessoas que estavam instaladas ali, pescadores, pessoas que tinham pequenos negócios, agricultura, etc., ficaram sem espaço, né? E a gente precisa ter um modelo de desenvolvimento que incorpore todo mundo, que inclua todo mundo, desde o doutor, o PhD, o cara que está na ponta, que entendeu, que tem uma grande qualificação, até a pessoa que não tem nenhuma formação. Por isso a gente propõe indústrias comunitárias, um grande programa de geração de pequenas indústrias nas periferias das cidades, usando material reciclável. Eu falei há pouco do polo ciclístico, que gera também empregos. Quantas pessoas iriam ter ocupação se você tivesse mais de 1 milhão de bicicletas circulando na cidade? Portanto, tudo isso é o que a gente está colocando para ser discutido nesse ano eleitoral. Por exemplo, a área do Porto de Suape, logo no início da iniciativa governamental de transformar aquilo num complexo industrial portuário, os ecologistas pernambucanos, ou as pessoas que defendiam o meio ambiente, fizeram uma grande campanha, foram chamados de ecochatos e por aí. Depois, essa coisa se acalmou, houve quase que um pacto e realmente aquela área cresceu. Mas esse crescimento, como a gente observa, também está mexendo muito com o ecossistema daquela área, em virtude de quê? Da concentração de empreendimentos. Numa campanha estadual, o Partido Verde teria coragem de investir contra uma iniciativa que é hoje um ícone da economia pernambucana, como a refinaria, o estaleiro, essas coisas todas, o próprio Porto de Suape. Como seria a abordagem de um Partido Verde em relação a essa questão? Olha, nossa posição vai ser muito proativa, muito construtiva. Vai ser uma posição que os verdes estão tendo no mundo inteiro, que é de você pegar o que existe e melhorar. Pegar o que já está instalado e aperfeiçoar. Pegar o que está aí montado e transformar em algo que seja sustentável. Portanto, é a questão do petróleo. A gente sabe que o mundo precisa reduzir a emissão de CO2, mas que o petróleo ainda vai ser usado por muito tempo. Então, não tem ninguém que defenda o corte imediato do fornecimento de petróleo. Isso seria um colapso total, porque não teria outra energia imediata para substituir. Portanto, todos os processos precisam ser planejados, precisam ser convertidos de maneira estruturada, e nós vamos criar um programa que por um lado, incentivar a indústria verde, incentivar os projetos verdes, como o mundo está fazendo, com incentivos fiscais, com programas de treinamento, com capacitação, com polos de conhecimento, transformar as universidades em lugares onde se formem pessoas capacitadas para essa nova economia verde. E, do outro lado, você trabalhar incentivos para que aquelas indústrias antigas se transformem em indústrias modernas. Então, no caso de Suape, já tem muita tecnologia moderna, tem algumas indústrias lá que trabalham já usando metodologias atualizadas de descarte de rejeitos, de uso de energia, de eficientização em vários aspectos, mas com certeza tem muita coisa que pode ser aprimorada. E nós vamos trabalhar em cima disso. Não dá mais para você desfazer Suape, pelo contrário, a gente tem que andar para frente, aperfeiçoar, ajustar e pensar em descentralizar. Por isso que nós defendemos que indústrias e outras empresas que estejam ligadas ao complexo de Suape sejam instaladas em cidades próximas que hoje estão com a economia paralisada. Não precisa trazer tudo para Recife. Recife tem um potencial da cultura, do turismo, de serviços na área digital, de serviços em diversos outros setores, que são, inclusive, do ponto de vista da economia, muito mais interessantes, porque não são commodities, né? Você agrega valor àquela produção, que esse é o problema do Brasil. Eu vi um dado essa semana que mostra que o Brasil cresceu, teve um PIB de 5% nos últimos anos, né? Com exceção do ano passado, que não houve crescimento por conta da crise, mas o produto realmente industrializado brasileiro só cresceu 0,8%. Ou seja, o PIB cresce 5% por conta de minério de ferro, soja, que são exportados. Exato. Commodities. Então, a gente precisa fazer a mesma coisa com Pernambuco, transformar Pernambuco num grande polo de produção de novas tecnologias sustentáveis que não sejam só para o Brasil, só para o Nordeste, mas também para o mundo. Exato. Aqui temos o próprio exemplo do Porto Digital, mas parece que o Porto Digital anda meio devagar, não é? Ele não
está conseguindo a sua performance ideal? Eu acho que o Porto Digital ele cumpriu um ciclo importantíssimo, fundamental, foi pioneiro, gerou, inclusive, uma referência, né, nacional. Agora precisa dar um outro salto. Um outro salto que eu defendo é que agregue-se no Porto do Recife outros modelos outros sistemas de inovação, outros sistemas inovadores que se colem com o sistema digital. Ou seja, a gente tem ali, por exemplo, é o que eu defendo nesse artigo que você citou, a gente criar uma espécie de vitrine de um polo de inovações no Porto do Recife para expor sistemas de energia, sistemas de ambientação de casas que sejam mais eficientes, ou seja, criar ali uma vitrine de inovações, de novas tecnologias, desse novo mercado e que tem uma ligação muito grande com os softwares, com os sistemas digitais. Ou seja, você ter aplicações ali não só do meio, que é o software, mas também dos fins, que são sistemas solares, sistemas de gestão de ambientes prediais, prédios inteligentes, prédios sustentáveis, e a gente poderia ali recuperar aqueles prédios todos usando a Lei Rouanet. Eu fui secretário do Ministério da Cultura com o ministro Gilberto Gil, secretário de Financiamento da Cultura, gerenciei a Lei Rouanet e sei que a lei pode, com 100% de desconto no imposto de renda, recuperar aqueles prédios ali. Isso nunca foi pensado. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso, transformar aqueles prédios ali em prédios extremamente eficientes, garantindo a preservação, né, a cultural, o tombamento daqueles prédios todos, as características todas, mas modernizando por dentro e transformando numa grande vitrine. Acho que isso pode ser uma ideia para aquela área e acho que tem outras possibilidades que o Porto Digital está pensando. Lá tem pessoas muito qualificadas e capacitadas que estão pensando também novos saltos e com certeza novidades virão por aí. Que deixe de ser porto e se transforme num grande transatlântico, num grande navio em busca dos negócios, né? Mas, Sérgio, dentro desse discurso político do Partido Verde, só a presença da Marina Silva na campanha já alterou o comportamento dos dois grandes campos políticos, do José Serra e de Dilma Rousseff, nesse discurso de meio ambiental, né? Apesar da gafe dela lá em Copenhague, né? Realmente disse que o meio ambiente era desfavorável. Era uma ameaça ao desenvolvimento. Uma ameaça, né? Mas isso foi só uma gafe. Mas o discurso dessa campanha eleitoral vai ter um peso ambiental maior do que teria se ela não estivesse participando. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Certamente a senadora Marina já está influenciando, já gerou um impacto, já ajudou o Brasil a se posicionar melhor no cenário internacional. A própria candidatura da senadora é vista no mundo como um grande fato político internacional. Ela é talvez a política brasileira mais conhecida no mundo hoje. Depois de Lula, certamente Marina é essa política conhecida internacionalmente. Portanto, já há uma referência fundamental nisso. Mas tem outros aspectos que vão também fazer essa campanha ser mais verde, que é a pressão internacional, né? Essa discussão toda. COP16 vai ser no México e a eleição brasileira vai ser nas vésperas dessa nova conferência da ONU. Portanto, até lá muita coisa vai ser discutida. O Brasil é uma liderança nisso. Portanto, não dá para discutir desenvolvimento sem falar dessas questões globais, e Marina Silva é a referência hoje, né? Ela deu um show lá em Copenhague, eu acompanhei todos os passos dela, não só no mundo alternativo, entre as ONGs e as pessoas que estavam lá dos partidos verdes do mundo inteiro, dos movimentos sociais, mas também no campo oficial. Ela transita bem nos dois campos, ela foi muito bem recebida nos dois meios. Portanto, eu acho que vai ser uma grande contribuição essa campanha do PV nesse ano. Agradecemos aqui a Sérgio Xavier, presidente regional do Partido Verde em Pernambuco. Conversamos aqui sobre a conferência de Copenhague e também sobre o Partido Verde em relação às eleições de 2010. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a você. Obrigado a você. Até o próximo programa.